As aulas de hoje correspondem aos seguintes temas: urbanização, blocos econômicos e níveis de desenvolvimento. Em relação ao primeiro tema, urbanização, o que é que se entende por urbanização? Todo país em que a população do campo é superada pela população das cidades, se diz que esse país é urbanizado. Portanto, como conceito, o que é que nós temos a respeito desse tema? Repito, urbanização. É quando a população rural é superada pela população urbana. Existem, na verdade, vários fatores que determinam esse tipo de situação. Por exemplo, o êxodo rural. À medida que a pessoa sai do campo e busca as grandes cidades, o que é que vai acontecer? A população da cidade vai se tornando cada vez maior e, consequentemente, a população do campo vai se tornando menor. Isso é um fator determinante no processo de urbanização. O outro fator, por que é que determinada pessoa sai do interior para uma determinada grande cidade de outra região? É porque aquela cidade, ela economicamente está atraindo. Então significa o quê? A industrialização, junto com o êxodo rural, foram os dois maiores fatores que provocaram o processo, na maioria dos países do mundo, chamado urbanização. Ok? Nesse sentido, o que é que nós temos? As causas, como nós dissemos agora há pouco, a industrialização, que foi provocada pelo capitalismo, e também o êxodo rural. Na sequência, o que é que nós temos? A urbanização no mundo desenvolvido, que foi de forma organizada, paulatina, lenta, estruturada. Hoje você vê países desenvolvidos com as suas distribuições populacionais urbanas completamente bem ajustadas, bem organizadas. Isso prova que foi um processo bem mais lento e mais organizado do que nos países subdesenvolvidos. O que é que a gente vê nos países subdesenvolvidos? O êxodo rural, ele foi provocado de uma forma muito rápida. Então houve uma necessidade extrema de pessoas saírem do campo em busca dessas grandes cidades. Consequência disso, as cidades não se prepararam para receber toda essa população. Muito menos os países tinham estrutura econômica para organizar essa sociedade, o que provocou a favelização dessas cidades. Nesse sentido, nós temos aí alguns termos que devem ser entendidos, como cidade, município, conurbação e assim por diante. Em relação à cidade, existe uma diferença muito grande entre a cidade e o município. Você tem uma grande área, onde nessa área você tem uma área urbanizada, ocupada, com prédios, casas, avenidas, praças e tudo mais, comércio também. Você tem ali a sede da prefeitura daquele município, você tem o fórum da cidade. Então isso aí é a área urbanizada, é a sede do município. Enquanto o município abrange uma área muito maior, inclusive com área rural, entende-se como cidade aquela parte urbanizada. Essa é a grande diferença, a grande distinção que existe entre cidade e município. Só fechando essa compreensão, a cidade está dentro do município. Ok? Depois você tem conurbação. O que é que significa conurbação? É quando duas cidades ou mais, em função de fatores econômicos muito fortes, começam a crescer e a se juntarem. Chega ao ponto que você não consegue entender ou fazer a distinção, a separação entre essas cidades. É o caso do ABCD de São Paulo. Você sai de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Santo André. Então essas quatro cidades, elas estão tão unidas economicamente e socialmente que você, em determinados trechos, não consegue saber que saiu de uma cidade para outra. É a maior conurbação que nós temos no Brasil, na região forte industrialmente de São Paulo. É o famoso ABCD de São Paulo. Nesse processo de ocupação cada vez maior, nós temos uma outra expressão chamada região metropolitana. Algumas capitais, as principais capitais vale salientar, e algumas outras cidades fortemente economicamente falando,
essas cidades formaram no seu entorno uma grande concentração de pessoas, consequentemente em outras cidades. Então, formam, na verdade, uma grande mancha urbana. Vou dar o exemplo como Recife. Recife hoje tem cerca de 14 municípios ligados a ele, ao município do Recife, fazendo uma grande mancha urbana. Se a população absoluta do estado de Pernambuco hoje é de aproximadamente 8,2 milhões de habitantes, a população da região metropolitana da cidade do Recife já supera os 4 milhões de habitantes. Então você percebe, é mais da metade, cerca de 4 milhões e meio de habitantes, é mais da metade da população do estado vivendo nessa região metropolitana. A maior região metropolitana do Brasil é a cidade de São Paulo, e suas cidades ligadas, com cerca de 39 municípios. Ok? Então você tem aí, na sequência, uma outra expressão também muito importante, chamada polarização. É sabido que cidades fortes economicamente, elas polarizam, elas influenciam diretamente e economicamente outras cidades próximas. Isso faz com que cresça no entorno dessas cidades um forte valor econômico, consequentemente maior população nessas áreas. Então, gente, entendam, Recife polariza João Pessoa, Recife polariza Natal, Recife polariza Maceió. Então, essas cidades que estão sendo influenciadas diretamente ou até mesmo indiretamente pela cidade do Recife, nós entendemos isso como sendo uma polarização. Existem também cidades que polarizam um território. Essas cidades são chamadas de metrópoles nacionais. Quando a metrópole ela realiza uma polarização apenas numa região, é chamada de metrópole regional. E assim por diante, gente. Na sequência, o que é que nós temos? Metrópole. O que é uma metrópole? A metrópole é uma cidade forte, economicamente, socialmente falando. Consequentemente, ela polariza, ela influencia várias outras cidades na própria região ou até mesmo no país. Então nós temos Rio de Janeiro, é um exemplo de metrópole nacional, e a força que ela tem em relação ao próprio planeta faz com que ela seja citada como uma metrópole global ou mundial. Recife, que no passado era tida apenas como uma metrópole regional, hoje é citada como uma metrópole nacional, das mais importantes, vale salientar. Megalópole, não confundir com megacidade. Megacidade significa simplesmente uma grande cidade. E o que é que significa, na verdade, megalópole? É quando você tem metrópoles nacionais que influenciam todo um território de um país. Além disso, são metrópoles globais que passam a influenciar parte do próprio continente ou até mesmo do próprio planeta, atraindo para si grande quantidade de imigrantes, inclusive. Consequentemente, essa grande área formada por duas ou mais metrópoles nacionais, através de conurbações, várias cidades menores que começam a se juntar e, consequentemente, ligando essas grandes metrópoles, isso no futuro nós passamos a chamar de megalópole. Por exemplo, nos Estados Unidos existe Boston. O que é isso? De Boston a Washington, são cerca de 900 quilômetros de extensão entre as duas grandes metrópoles. Isso significa, gente, que saindo de uma cidade para outra, dentro desse eixo, você não vai encontrar áreas vazias. A mesma coisa é o que já começa a acontecer no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil. Nós vamos ter aí, no futuro, a primeira megalópole da América Latina, que já vai nascer com mais de 500 quilômetros de extensão. Repito, as várias conurbações que existem entre as duas metrópoles globais, Rio de Janeiro e São Paulo, farão com que vai existir no futuro uma grande mancha urbana naquela área. Será, portanto, a primeira megalópole da América Latina. Função das cidades. A gente sabe também que, desde a origem até o procedimento atual, as cidades apresentam um tipo de comportamento em suas atividades principais.
Existem cidades que estão mais voltadas para o turismo. Existem cidades que estão voltadas unicamente para a economia. Existem cidades industriais. Existem cidades militares. Existem cidades que chamam atenção para o lado religioso. Enfim, essas cidades, elas mostram suas atividades principais em andamento, fazendo com que muita gente procurem-nas, para que possam exercer as suas diversas atividades. Isso é o que nós chamamos de função das cidades. Alguns exemplos dessas funções: comercial, industrial, administrativa, portuária, universitária, militar, turística, religiosa. Depois disso, o que é que nós temos? Hierarquia das cidades. O que é que significa isso? Hierarquia das cidades. É a grandeza, é o que aquela cidade determina em termos de força nas suas atividades econômicas. Então você tem, desde lá, a vilazinha, aquele correr de casas, lá bem distante no campo, onde um grupo pequeno de pessoas mora ali e trabalha de perto, em atividades ligadas ao campo. Mas de repente, houve um atrativo maior, aquela vilazinha vai se tornando cada vez mais ocupada, ela passa a ser um distrito. O que é um distrito? É uma área mais ocupada, com um número maior, lógico, um número maior de casas, já com comércio e algumas atividades da região, na região. Depois disso você tem cidade local. Aí você já passa a ter a prefeitura, o fórum, a delegacia, mesmo que essa cidade seja pequena, mas você já percebe que ela já tem noção de cidade. Na sequência, o que é que nós temos? Centro regional. É uma cidade que faz uma certa polarização em relação às cidades próximas. Vou dar um exemplo: Caruaru é um centro regional. Existe a Feira de Caruaru, que atrai pessoas de até outros estados, outras cidades de outros estados, em função da sua força econômica. Então essas cidades são chamadas de centros regionais. Depois nós temos metrópole regional. É quando essa cidade realiza uma polarização em relação à região. Metrópole nacional em relação ao próprio país, e depois metrópole global ou internacional, quando essa importância, essa influência, ela ultrapassa os limites do próprio país. No Brasil nós temos metrópoles globais e nacionais. Metrópoles globais, Rio de Janeiro e São Paulo, são apenas essas duas cidades que tornam-se metrópoles globais ou internacionais. E metrópoles nacionais vocês têm aí Fortaleza, Recife, Salvador, no Nordeste. Você tem Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, no Sudeste. Curitiba, Porto Alegre, no Sul. E Brasília, na porção Centro-Oeste. Depois nós temos agora os blocos econômicos. Isso, gente, é mais um assunto importante em relação à programação para as provas que vocês farão dentro em breve. Então, neste caso, o que é que nós vamos entender? O que é que significa bloco econômico? Claro, se você faz parte de um país e percebe que esse país não tem como crescer de uma forma mais satisfatória e mais rápida, então você se une a outros países para que, em bloco, vocês se tornem mais fortes e possam crescer, se ajustarem mais economicamente em relação a outros países. Então, são grupos de países que se juntam para promover o desenvolvimento e, consequentemente, uma sociedade mais justa, mais organizada. Em relação à distribuição desses blocos econômicos no mundo, nós temos aqueles mais evoluídos, mais avançados. É o caso da União Europeia, hoje com 27 países membros. Na verdade, surgiu na década de 1950, aí você já percebe que tem cerca de 60 anos, não é? E hoje está nesse apogeu, nesse auge, cada vez mais forte, com uma moeda única, o euro, vale salientar, é um dos blocos mais fortes e organizados que existe no planeta. Depois nós temos o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. O principal país é os Estados Unidos, ou são os Estados Unidos. Mas você não pode esquecer de outros dois, também importantes, o Canadá e o México. Lembrando que, desses três países que fazem parte do bloco econômico NAFTA, o mais desenvolvido são os Estados Unidos da América do Norte. Depois nós temos o Canadá. Portanto, dois países são desenvolvidos e o outro, México, é subdesenvolvido.
Depois nós temos o Mercosul, Acordo de Livre Comércio da América do Sul. O que é que significa isso, gente? O Brasil precisava de uma hegemonia, de uma dominação, de uma força econômica em relação ao continente americano do Sul. Nada mais justo do que criar um bloco onde ele fosse o protagonista, o país principal nesse sentido. Consequência, Argentina, Paraguai e Uruguai, junto com o Brasil, formaram inicialmente o Bloco Econômico da América do Sul, o famoso Mercosul. Com o passar do tempo, outros países foram sendo incluídos nesse bloco. Hoje, consequentemente, a Venezuela, a Bolívia, o Chile já está com intenção de sair, não é? Mas são vários outros países que já fazem parte desse bloco econômico. Depois nós temos a PEC, Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico. O que é isso, gente? Países como os Estados Unidos. Aí você diz, aparece novamente os Estados Unidos aí? Sim. Mas aí você tem o Japão. E vários outros países, os famosos tigres asiáticos, são países pequenos, mas fortes economicamente, da Ásia, que também estão envolvidos aí nesse bloco econômico. Ele também é muito forte, mas precisa também de muita estruturação para o seu desenvolvimento mais para frente. Depois nós temos níveis de desenvolvimento. Isso aí, gente, sendo o último tema desse trabalho que nós estamos finalizando. Nesse sentido, o que é que nós vamos entender como nível de desenvolvimento? Existem países ricos, países pobres e países que estão saindo de uma certa incomodação de subdesenvolvimento. Então, no primeiro caso, o que é que nós temos? Países desenvolvidos são países ricos, evoluídos e industrializados. São países que valorizam muito a atividade econômica e fazem uma prestação de atenção à saúde, à educação, à moradia, ao transporte para a sua população. Então você percebe que esses países são estruturalmente organizados. São os países melhores para se viver. Repito, países desenvolvidos, ricos, industrializados. Como exemplo nós temos Estados Unidos, Canadá, a maioria dos países da Europa, como Inglaterra, França, Itália, Portugal, Espanha, Alemanha e assim por diante. Países da Ásia como Israel, não aparenta, mas é. Israel não vive só de guerra, Israel é um país desenvolvido. Depois você tem o Japão. Na Oceania ou Oceano você tem dois países, a Nova Zelândia e a Austrália. São também países desenvolvidos. O mundo subdesenvolvido, o que é que significa? São países pobres, em que a industrialização ainda é extremamente inicial. Indústria básica, como de alimentos, não é? Como tecelagem também. Então são indústrias básicas que refletem a necessidade cada vez maior desse país de crescerem mais, de evoluírem mais. Porém, eles esbarram numa coisa chamada educação. Investimento na educação falta. Falta também investimento em obras de infraestrutura que melhorem a vida dessa população. Porque a população normalmente é grande demais para a geração de dinheiro, a geração de movimento financeiro desse país. Se você tem uma população grande e não tem uma geração de recursos necessários para melhorar a qualidade de vida dessa população, esse país é subdesenvolvido. Depois nós temos países emergentes. O que é que significa isso? É bom entender bem esse detalhe. O país desenvolvido é aquele industrializado, organizado. O país subdesenvolvido é aquele não industrializado, é o país pobre. E o emergente é aquele país subdesenvolvido, sim, porém em via de desenvolvimento. Mas para que ele tenha uma via de desenvolvimento ou via de desenvolvimento, isso reflete uma coisa diferente. São países industrializados, mas que essa riqueza da industrialização não foi transferida até agora, né, para a população. Então a população vive mal, na grande maioria, mesmo o país sendo industrializado. Portanto, os países emergentes são subdesenvolvidos, porém industrializados. Eles estão galgando, eles estão a caminho para um desenvolvimento. Ok? Gente, esse foi o último assunto. Esperamos que vocês tenham muito sucesso a partir de agora. Um abraço.